o apóstolo João ele vai falar: estas coisas vos escrevo, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, lá no capítulo 1, bem lá no final, o que ele vai falar? O pecado é a nossa essência. Quando Adão pecou, isso se tornou a essência do homem. Nós somos pecadores. Nós temos uma essência pecaminosa. Aí o que ele vai falar? Se nós afirmarmos que nós não somos pecadores, nós estamos mentindo, porque nós somos pecadores. E depois o que ele vai falar? Por sermos pecadores, nós acabamos o quê? Pecando. Por sermos pecadores, nós vamos cair, nós vamos falhar. Mas o que ele fala? Se nós pecarmos, Jesus Cristo, Ele é fiel para nos justificar. Agora vivemos para Cristo, ou seja, deixamos de pecar, não porque nós não somos mais pecadores, porque agora nós vivemos em Cristo. Ou seja, se nossa essência é pecaminosa e nós não vivemos mais em nós, então a chance de acertarmos é muito grande, irmãos. Porque quando nós erramos, quando nós saímos de Cristo e vamos para a nossa própria natureza. Mas, irmãos, ninguém vai conseguir ser 100% perfeito. Vez ou outra a gente dá uma escorregadinha e o velho homem começa a querer aflorar. E assim é a nossa natureza. É uma luta diária e constante. Por isso que ele vai dizer: se alguém pecar, nós temos um advogado que intercede por nós. O que ele vai falar? Filhinhos. Sabe o que ele está falando? Olha, vocês, meus irmãos, ele tem um carinho, por estas pessoas que ele está escrevendo, por nós. Ou seja, ele sabe da nossa natureza, sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos tendentes a falhar. Agora, irmãos, a gente tem que balancear muito bem isso aqui. Por quê? Ele está falando aqui, isso para quem vive no pecado, não. Sabe por que muita gente às vezes pensa: eu posso pecar à vontade, porque eu tenho um advogado lá junto do Pai. Não é isso que João está falando, não, irmãos. Sabe o que João está falando? Olha, queira viver em Cristo, morra para si mesmo, viva em Cristo, mas se você errar, se você pecar, saiba que Jesus Cristo é seu advogado. Jesus Cristo, Ele advoga a causa de quem está nele, não de quem está no mundo. Jesus não tem compromisso em defender a causa de quem não está nele. Jesus não tem compromisso de defender a causa de um pecador que não morreu para si mesmo. Jesus não tem compromisso de advogar uma causa de uma pessoa que não quer negar a si mesmo. Jesus não tem compromisso de advogar uma causa de quem não quer viver para Cristo. Porque aqui ele está falando para quem quer negar a si mesmo, ele está falando para quem está em Cristo. Ele está escrevendo isso aqui para quem? Para cristãos. Essa carta foi escrita para as igrejas, não foi escrita para o mundo. Então, ele está falando para as pessoas que reconheceram a Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor. Então, ou seja, agora que vocês decidiram viver uma nova vida, viver em Cristo, ou seja, se vocês pecar, saiba que tem um advogado que vai interceder por vocês. Porque o que é a preocupação do apóstolo João aqui? É porque se falharmos, ele sabe que quando nós pecarmos, às vezes a nossa intenção é acertar, mas às vezes a vida, chega com algumas situações e quando a gente vê, a gente já falhou, a gente já pecou. E aí sabe o que acontece? Nesse momento, o diabo, o nosso acusador, ele vai aparecer. Ele vai aparecer na cena, ele vai tentar falar que você não é digno de se dizer cristão, que você não está em Cristo, que você pecou e você caiu da graça e para você não tem jeito mais. E aí, o que o apóstolo João está falando? Olha, eu estou vacinando vocês. Se vocês pecarem, vocês têm um acusador, não tem? Mas vocês também têm um advogado. É para isso que ele está falando. Olha, vocês estão em Cristo. Se vocês errarem, Jesus Cristo, o justo advogado, vai interceder por vocês.
Depois ele vai dizer, né? Jesus Cristo, o justo. Quando nós aprendemos lá em Romanos, nós estudamos, né, durante quase 6 meses essa epístola. Você está lembrado daquela parte que fala, né, que Deus é justo, e para que o homem pudesse se aproximar de Deus, o homem sendo injusto, precisava que essa injustiça humana fosse paga, ou seja, havia uma falta, né? Porque o que acontece? O homem descumpriu uma lei, a vontade de Deus. Então o que acontece? Gerou-se uma dívida. Então o homem se tornou injusto. O injusto aqui é como se fosse alguém que não pagou o que devia, porque o homem não tinha condição. Então o homem se tornou injusto perante Deus. Aí vem Jesus Cristo e morre pelos nossos pecados. Aí sabe o que ele vai falar? O seu advogado, ele é justo no sentido de ele não teve falta. Ele pagou pelo seu pecado, então ele tem toda, né? Ele tem toda a autoridade de te perdoar, porque ele é justo. Ele já pagou pelo seu pecado, pela sua dívida na cruz. Sabe quem que vai te defender se você errar, se você pecar querendo acertar? A gente tem que frisar muito bem isso. É Jesus Cristo, aquele que pagou a sua dívida. Ele que vai interceder junto ao Pai. Porque o diabo vai nos condenar. E Deus, se Ele olhar para a nossa vida e nós não estivermos em Cristo, sabe o que vai acontecer? Ele vai enxergar o nosso pecado e a nossa injustiça. Mas se nós estivermos em Cristo, Ele vai olhar para nós enxergar Cristo. E Cristo é justificador daquele que está e permanece nele. Por isso que ele vai falar, né, que o nosso advogado, ele não perde uma causa. Porque se você verdadeiramente está em Cristo, você será justificado. Ah, mas eu falhei. Mas você se arrependeu? Então, Jesus Cristo é o justo advogado que vai defender a sua causa, vai te justificar. Porque na verdade, quando, por exemplo, um advogado ele está no tribunal, ele está defendendo os interesses do seu cliente, o que ele está querendo provar, né, ali para o juiz? Que o seu cliente, às vezes é réu confesso, mas tem uma situação que justifica ele cometer aquele crime. Então, por mais que ele possa ser condenado, às vezes a pena dele pode ser reduzida, ou a pena dele pode ser até extinguida, ele pode ser inocentado. E no nosso caso, nós não teremos apenas a pena reduzida, nós seremos inocentados em Cristo. Porque quando lá no tribunal, né, nossa vida for exposta, né, o nosso comportamento, o nosso pecado é exposto, o que Jesus fala? Mas ele está em mim, ele se arrependeu dos seus pecados. Então toda a cédula de dívida que era contra ele está sendo rasgada porque ele se arrependeu. Ou seja, Jesus Cristo, ele é justo. Se você está nele, ele vai te honrar, te justificando. Se você quer realmente seguir a Cristo, abandonou esse mundo para servir a Cristo, o dia que você pecar ou que você já fez, Jesus Cristo vai te justificar. Amém? Glória a Deus. Depois ele vai dizer, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ou seja, ele mesmo, né, se fez sacrifício. Sabe o que acontece? Quando Jesus ele olha para mim, ele olha para você e ele enxerga um arrependimento, ele lembra da cruz, ele lembra da sua dor, ele lembra das chibatadas, ele lembra de todo aquele percurso que ele percorreu na via dolorosa, e ele sabe, olha, o que eu sofri apaga toda essa dívida que essa pessoa tem contra mim. Mas para aqueles que não permaneceram
e não permanece em Cristo, Jesus ele é o advogado enquanto nós estamos em Cristo e temos vida. Mas quando nossos olhos se fecharem para a eternidade, Jesus não vai estar mais no papel de advogado. Porque quando nós morrermos, se morrermos em Cristo, nós já fomos justificados, não existe mais tribunal para nós. Mas as pessoas que morreram sem Cristo vai passar pelo tribunal de Cristo. E aí Jesus não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz. Sabe por quê? Ele vai imputar a culpa que as pessoas cometeram. As culpas e os crimes e os pecados cometidos das pessoas vão ser imputados sobre ela, e ainda mais, um agravante: o pecado e a morte de Jesus Cristo na cruz, elas vão pagar pelo pecado que elas cometeram e pela morte de Jesus Cristo que elas rejeitaram. Tem muita gente que acha que as pessoas vão pelo inferno são porque elas pecaram. Não, as pessoas vão pelo inferno porque rejeitaram Jesus Cristo. Elas rejeitaram o único meio de redenção. Porque pecar por pecar, nós pecamos e nós arrependemos. Mas o que diferencia eu e você das pessoas, que vão para o inferno é que nós arrependemos. Nós queremos estar em Cristo. E essas pessoas, elas recusaram se arrepender e recusaram a seguir a Cristo. Depois ele vai falar: sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Depois ele vai falar lá no seu evangelho: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Tem gente que acha que amar a Deus é sentimento. Você já viu pessoas que às vezes estão lá no mundo? Tem uns artistas aí que falam que ama Jesus e canta e chora, mas olha a vida deles. Eu vejo pessoas cantando e chorando e falando que ama Jesus, mas faz tudo o que ele abomina. Fala que ama Jesus, mas faz tudo o que ele reprova. Fala que ama Jesus, mas não vive como ele viveu. Fala que ama Jesus, mas não está nele. Sabe o que vai diferenciar o que falamos do que somos? As nossas atitudes. Depois ele vai falar, que sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. O que ele está falando aqui? Sabe o que é conhecer na Bíblia? Conhecer está relacionado à intimidade. Quando você vai lá na genealogia e conheceu, tal personagem, a sua esposa concebeu e deu à luz a um filho, ou seja, eles tiveram intimidade. Ou seja, quando eu digo, sabemos que o conhecemos, se o obedecemos, ou seja, você sabe se uma pessoa tem intimidade com Deus, se ela obedece os mandamentos. Uma pessoa pode dizer assim: eu tenho intimidade com Deus, eu tenho uma vida com Deus, eu oro, eu jejum. Tudo bem, mas você obedece? Porque, na verdade, o mundo está aí, o mundo nos julga. O mundo nos julga. Porque é o seguinte, irmãos: as pessoas vão julgar a nossa conduta. As pessoas vão julgar aquilo que fazemos. E será que aquilo que fazemos vai condizer com aquilo que nós professamos? Porque se aquilo que nós dizemos for reprovado pelo que professamos, nós seremos o quê? Mentirosos. Depois ele vai falar: se alguém diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Irmãos, se nós mentimos, tem gente que acha que mentir é só com palavras. Não. Nós mentimos também por confissão, por profissão. Por exemplo, se eu digo que eu sou crente, aqui na igreja, chego com a Bíblia debaixo do braço. É igual aqui, a gente, graças a Deus, não tem isso. Mas na cidade onde eu morava, a gente via isso. Pessoa que dizia crente, mas tinha um show mudando, ela estava lá.
Pessoa que dizia que servia a Jesus, mas se ela chegasse num lugar e tivesse pessoa bebendo, ela estava com a latinha na mão. O que acontece? A profissão dela, ela estava mentindo, porque ela se dizia crente, mas estava mentindo na sua profissão de fé. Irmãos, se você alega ser crente, as suas atitudes não podem te desmentir. Porque se as suas atitudes te desmentir, você se torna filho. Quem que é o pai da mentira? É o diabo, não é? Então, se eu minto com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, logo, sabe o que acontece comigo? Me torno mentiroso e filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Por isso nós devemos tomar cuidado, né, de não professarmos uma coisa e vivermos outra. Pois ele vai dizer: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo sabemos que estamos nele. Ou seja, o amor de Jesus vai aperfeiçoando na nossa vida. Se nós estamos vivendo em intimidade com Cristo, se nós estamos vivendo em Cristo, o amor de Jesus vai aperfeiçoando em nós. Nós vamos... Porque quem aqui é perfeito? Tem alguém perfeito aqui? Não. Porque também, irmãos, tem gente que fala assim, ó, o irmão assim, né, ele fala que é crente, mas, né, você já viu o temperamento dele? Irmão, ele ainda não virou anjo, ele ainda é um crente que tem limitações. Temperamento não define crença. O que define crença são atitudes, é caráter. Se a gente for ver Moisés errou. O que a gente tem que entender é o seguinte: o erro de Moisés, né, trouxe consequências, não entrou na terra prometida. Mas o que eu quero dizer para você? Que a gente erra, mesmo sendo cristão. Agora, se nós estamos em Cristo, a gente vai aperfeiçoando. A gente vai conseguindo a cada dia mais nos dominarmos naquilo que é a nossa fraqueza. Se nós estamos em Cristo, tem que haver o quê? Uma progressão. Olha para Pedro para você ver. Pedro, para quem cortou a orelha de soldado, morreu decapitado. Então o que a gente entende? Essa mudança foi da noite para o dia? Não tem como. Essa mudança, com certeza, ela foi gradativa. Se nós estamos em Cristo, nós teremos uma mudança gradativa. Nós seremos aperfeiçoados em amor. As nossas atitudes vão se transformando com o passar do tempo. Quem afirma permanecer nele e vive como ele viveu. Se a gente diz que nós estamos em Cristo, nós vivemos como ele viveu. Porque Cristo nos trouxe um modelo. Sabe por que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Sabe por quê? Foi na cidade de Antioquia. Se pareciam com Cristo. As pessoas olhavam. Você já viu uma pessoa que ela não parece fisicamente com ninguém, né? Tipo assim, eu olho para a pessoa e falo assim: olha, não parece fulano fisicamente, mas o jeito dele, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar, parece. E é isso que as pessoas começaram a perceber naqueles cristãos. Eles se pareciam com Jesus. Quando eles liam, né, o evangelho deles era pregado, eles falavam: olha, esse Jesus eu não conheço, mas tem alguém aqui que parece com ele. Quando alguém falar do evangelho para alguém que está perto de você, se alguém for pregar para um vizinho seu e falar como Jesus foi, o seu vizinho tem que reconhecer, assim: meu vizinho parece com tudo isso que você está falando. Ou seja, se parecer com Cristo, porque vive como ele viveu. Amados, não me escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. O que acontece? Tem muita gente que acha que Jesus Cristo veio ao mundo cancelar a lei. Não.
como nós aprendemos no estudo de Romanos, o que é a lei? É a vontade de Deus. Nós sabemos que por nós mesmos nós não somos capazes de cumprir totalmente a lei. E se nós erramos em um ponto, logo nós nos tornamos culpados. Mas Jesus Cristo, Ele satisfez toda a lei. Então, às vezes eu vou falhar, às vezes sim no cumprimento da lei. Mas eu tenho que tentar cumprir a vontade de Deus. Porque o que Ele vai falar? Eu não estou trazendo para vocês um mandamento novo, não. Eu estou trazendo o mandamento que os profetas trouxeram. Eu estou trazendo o mandamento para vocês que Moisés deixou. Não estou trazendo para vocês um mandamento novo. Trago para vocês um mandamento que já está antigo. Não uma questão que ele não está mais válido, mas que é um mandamento que já vem acompanhando gerações e gerações. Ou seja, o Evangelho, o cristianismo, ele não veio, deixar a corda mais frouxa como muita gente pensa. Porque na lei, ela te julgava por atitudes, sabia? A lei, ela te julgava pelo que você fazia. A graça, ela te julga pela sua intenção. Por isso que eu vejo um monte de gente indo para o inferno achando que a graça é muito barato, que a graça pode tudo. Pode não. Porque na lei, se você cometesse adultério, você era condenado pelo adultério. Agora, na graça, se você pensar em adulterar, você é condenado por adultério. Ou seja, antes a lei, ela te condenava por atitude. Já a graça, ela te condena por intenção. Por isso que se eu tenho a intenção de viver pecando, confiando na graça, logo a graça já me condena, porque eu não, na verdade, o que Paulo vai dizer? Que onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí o que ele vai dizer? Permaneceremos nós o pecado para que a graça abunde de modo algum. Então, se alguém fala aqui, ele está na graça, que agora é tudo light, tudo leve, irmãos. Esse é um evangelho distorcido do diabo que está levando muita gente para o inferno. Tem muita gente vivendo do jeito que quer, achando que o caminho do céu é muito largo, não. O que Jesus nos diz? Entrai pela porta estreita, porque estreito é o caminho que conduz à salvação, mas o caminho que conduz ao inferno pode tudo é largo. Por exemplo, quando ele vai falar de caminho estreito, naquela época não existia estradas, não era comum. Foi os romanos que inventou as estradas pavimentadas. Então, às vezes você ia passar por caminhos estreitos. O que eram esses caminhos estreitos? Às vezes você passava por montanhas, e nessas montanhas você poderia passar entre rochas, e nessas rochas você tinha que se espremer. Quando você passa em um vão que é muito estreito, você consegue levar alguma coisa junto com você, uma mochila, ou ir abraçado com alguma coisa? Não. Da mesma forma, esse é o caminho do céu. Esse é o caminho da graça. A gente temos que desfazer das nossas bagagens do velho homem, daquilo que nós amamos, daquilo às vezes que o mundo vai colocando em nós. Nós temos que se despir do velho homem. Nós temos que se despir do fardo do pecado, porque, irmãos, a graça não aceita tudo. A graça aceita todos, mas ela não aceita tudo. Se você diz que você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, a graça ela anula todos os seus pecados. Agora, ela não permite que você permaneça da forma que você está. E no entanto também um novo mandamento cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos a luz do mundo. Sabe o que está querendo dizer aqui? Qual é esse sentido de ser a luz do mundo? Ou seja, se você está no mundo que está todo mundo fazendo aquilo que é mal diante dos olhos de Deus, você é aquela luz que vai mostrar como você deve fazer para agradar a Deus.
As pessoas vão olhar para você e vão ver uma luz porque você age diferente delas. Você tem uma reação diferente delas. Você tem uma forma de viver diferente delas. E isso é ser luz. É ser diferente. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de sermos iguais aos demais. Nós temos a tendência, se alguém, por exemplo, tem um comportamento, gradativo, um comportamento que é mau, a gente também tende a ter esse comportamento. Mas quando você chega num lugar onde está todo mundo pecando, onde está todo mundo fazendo o que é errado, se você é luz, você vai fazer diferente. Ou seja, você vai ser um modelo alternativo. As pessoas vão olhar e vão pensar o seguinte: olha, isso que eu estou fazendo, o fulano está fazendo diferente. Então as pessoas vão olhar para você e vai ver algo diferente. E isso é a luz do Evangelho brilhando através de você. Depois ele vai dizer: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está em escuridão. Irmãos, a verdadeira luz está em amarmos uns aos outros. Qual foi a atitude de Jesus Cristo por nós? Foi o amor, não foi? Por isso que ele vai dizer: se alguém diz amar o seu irmão, ou seja, se alguém diz estar na luz e odeia seu irmão, ele não está na luz, ele está em trevas. Sabe por quê? Porque a luz que Jesus Cristo trouxe ao mundo, ele é a luz do mundo. Ele amou a mim e a você sem nós merecermos. Ele amou a cada vida sem essas pessoas merecerem. Agora, se eu que merecia condenação recebi de Deus amor e perdão, ou seja, se eu estou em Cristo, se eu estou na luz que é Cristo, eu devo amar o meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não mereço o amor de Jesus e Jesus me deu o amor. Agora, seu irmão às vezes não merece o seu amor, mas você deve amar ele, não porque ele merece, mas porque você recebeu o amor também sem merecer. É aquela parábola do devedor que devia, uma grande quantidade, foi perdoado. Aí depois ele vai lá e cobra daquele que devia uma quantidade bem menor do que ele. E é isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. Olha, se você diz amar a Deus, se você diz estar na luz, você deve amar o seu irmão. Ou seja, devemos sempre perdoar o nosso irmão. Depois, outra coisa, uma coisa que eu fiz questão de grifar aqui e anotar. Sabia que o meu nível de fé, ele é medido não é pelo meu tempo de fé? Tem gente que acha que o tempo de fé, que às vezes o dom que ela tem vai medir o nível de fé dela. Não, é seu nível de amor que vai definir o seu nível de fé. Ou seja, se você está aperfeiçoado em Cristo e cresceu em Cristo, isso vai ser definido não é pelos seus dons, não é pelo seu tempo de fé, é pelo seu nível de amor. Porque eu já vi muita gente falando: eu tenho 30 anos de fé. Aí sabe o que você pensa? Você tem 30 anos de fé, mas parece que não tem nenhum ano, porque parece que você improou, você não cresceu, você não desenvolveu, porque as suas atitudes mostram isso. Irmãos, isso é muito perigoso. Tem gente que acha que o tempo de fé por si só vai resolver o problema. Não vai, não. Tem muito crente com humanismo, sabia? Tem gente que tem crente que tem 40 anos de fé. Aí você chega para uma pessoa que tem um ano de fé, aí você vê que ela, em fé, ela está muito maior do que aquela pessoa que tem 40. Você sabe por quê? Porque ela se deixou ser aperfeiçoada no amor de Jesus Cristo. Ela deixou o Espírito Santo trabalhar no seu coração e transformar a sua vida. E é isso que nós devemos entender, irmãos. Porque se nós estamos em Cristo, nós devemos permitir o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Depois, ele vai falar: quem ama seu irmão, permanece na luz, não leva o seu irmão a tropeçar. É aquilo que, irmãos, eu acho tão interessante que
Vocês já perceberam tanto que a Bíblia complementa a própria Bíblia? Você está lembrado o que falava lá em Romanos 14? Se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne. Ou seja, se fazer algo, por mais que seja legítimo, escandaliza meu irmão, então eu não devo fazer. Ou seja, eu não devo me tornar um tropeço para o meu irmão. Eu não devo ser motivo de tropeço. Irmãos, nós que temos mais maturidade de fé, a gente vai ter que ter muita paciência com Deus. Vai mandar muitas pessoas aqui para nós cuidarmos, para nós ensinarmos, e a gente vai ter que ter muita paciência. Tem horas, às vezes, que a gente quer ter algumas atitudes e a gente vai ter que ter paciência, porque tem gente que vai exigir isso de nós. Tem gente que vai exigir de nós um pouco de paciência, porque se a gente falar às vezes que a pessoa precisa ouvir, lógico que eu estou falando disso aqui, irmãos, aqui quando a palavra de Deus é ministrada, ela não deve, nada deve ser retido. Mas tem pessoas às vezes no nosso dia a dia vão merecer de nós, sabe o quê? Umas verdades. Mas sabe o que eu comecei a aprender? Esses dias eu estava falando para a Milena, eu estava comentando com a irmã Valdir, a irmã Sônia, hoje sobre isso. Sabe que tem coisas que nós devemos orar e pedir para o Espírito Santo fazer, trabalhar? Não tem coração que não é quebrantado quando o Espírito Santo trabalha. Então tem coisa que a gente vai ter que deixar o Espírito Santo agir, e depois nós vamos ver que realmente essa pessoa foi transformada. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva outro a tropeçar. Escrevo a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nossos pecados não foram perdoados porque nós viemos sempre aos cultos, nós viemos para ter comunhão, nós precisamos disso para permanecermos em Cristo, para nos fortalecer. Mas nossos pecados foram perdoados não é pelo que fazemos, mas foi por Jesus Cristo. E ele faz questão de frisar isso aqui. Aí depois ele vai falar: escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Ele está falando o quê? Para pais. Sabe o que ele está falando isso aqui? Irmãos, nós, como pais, nós devemos ser luz para os nossos filhos. Às vezes, tem que tomar cuidado para a gente não ganhar as multidões e perder o que é mais precioso, que é os nossos filhos. Então a gente tem que evangelizar os nossos filhos. Nós temos que tirar tempo para os nossos filhos e pregar para os nossos filhos também. Vocês sabiam que, por exemplo, as minhas 3 filhas, a Isabelle, a Laura e a Elisa, elas não vão para o céu por ser filha de crente, não. A salvação é individual. Por isso, filhos de crente às vezes já não permanecem na igreja, porque às vezes os pais esquecem de implantar isso. Minha filha, eu vou ter que chegar e falar assim: olha, minhas filhas, vocês têm que reconhecer Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Vocês têm que aceitar Jesus Cristo como Senhor. Sabe por quê? Porque quando elas tiverem entendido isso, eu tenho que chegar um momento da vida delas e fazer esse apelo. Tem gente que fala assim: filho de crente é crente. Não é não. Não é. Salvação é individual. Não é. Porque, por exemplo, eu sou filho de pastor, mas se eu não reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não decidir a Cristo no meu coração, eu vou para o inferno. Porque a salvação não é família, a salvação é particular. Depois ele vai falar: escreva a vocês jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Ele vai falar assim: olha, escreva a vocês porque vocês são fortes e já venceram o maligno. Sabe o que eu vejo uma geração falando? Não, a gente tem que ter paciência com os jovens, porque os jovens é fraco. É fraco porque quer ser fraco. Deus deu ao jovem vigor, Deus deu sabedoria. E às vezes que eu vejo muitos
pastores errando, muitas igrejas errando. Porque a gente tem que ter paciência com o jovem, irmão, porque o jovem é fraco, o mundo hoje é muito difícil, então se a gente ficar muito no pé, não vai conseguir ser crente. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa: se a gente for omisso, não adianta a gente ter a igreja cheia de pessoas que vão para o inferno. Não adianta ter a igreja cheia de jovens caminhando para o inferno. Sabe por quê? Enquanto você é omisso e não ensina o verdadeiro evangelho porque eles são jovens, às vezes, se você ensinar, se você tem 100 jovens e ficar 10, esses 10 vão para o céu. Aí você deixa de ensinar os 100 com medo de perder alguns, os 100 vão para o inferno. É isso que a gente tem que entender. A gente não deve tolerar o intolerável no evangelho. Nós estamos aqui começando a igreja e algumas coisas a gente vai ter que... jovem tem que namorar certo. Jovem que teme a Deus tem que ter uma conduta e vestir diferente dos demais. Por isso que eu vou falar, jovens, vocês são fortes. Porque ele já sabia que teria, e com certeza naquela época também tinha essa questão. Porque os jovens é fraco, no caso ainda, irmãos. Cada um tem a sua cruz para carregar. E depois ele vai falar: a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês vencerão o maligno. Sabe como que eu vou vencer o diabo? Sabe como? A palavra. Sabe como Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Ele falava assim: está escrito. Aí Jesus falava: está escrito, também está escrito. Sabe o que o diabo faz hoje? Irmãos, não é porque a pessoa está usando a Bíblia para pregar lá no YouTube, para falar algumas coisas, que ela é de Deus, não. Tem muita coisa que está sendo distorcida. O que o diabo faz? Ele pega uma verdade, distorce essa verdade, e essa verdade passa a embasar coisas que são pecado. Então, o que o diabo, quando ele vai tentar Jesus, ele faz? Ele fala: olha, primeiro ele fala para que Jesus transformasse as pedras em pão, depois que pulasse de um alto penhasco. Sabe por que Jesus venceu o diabo? Porque conhecia a palavra. Sabe por que tem muita gente hoje que não vence o diabo? Que não conhece isso aqui. Infelizmente, a maior parte das pessoas pegam na Bíblia quando vai abrir ela aqui. Infelizmente. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa, um muçulmano, com 10 anos de idade, ele já sabe toda a lei deles. Não é a Torá é dos... Esqueci o nome da Bíblia, que eles usam, do livro que eles usam. Mas se você pegar um muçulmano, com 10 anos, ele já decorou todo o livro sagrado deles. Se você pegar um judeu, também, criança, ele já decorou toda a Torá. Aí nós cristãos, que vivemos o privilégio da graça de Deus, infelizmente, se você chegar, irmãos, não se assuste, em qualquer igreja, se tiver ali 80% de pessoas que lêem a Bíblia diariamente, ou 20% das pessoas que lêem a Bíblia diariamente, infelizmente é vergonhoso, mas se tiver, está muito bom. Irmãos, nós como crentes, isso aqui deve ser a nossa regra de fé. Todo dia é o nosso alimento, é o nosso pão, é aquilo que nos alimenta. Porque o diabo vai nos atacar. Irmãos, às vezes o diabo ele é assim, ele faz de conta que sumiu, mas ele está te elogiando. Ele está, peraí, deixa ele enfraquecer. Ele está sem ler a Bíblia, ele está sem jejuar, ele está sem ir na igreja, deixa ele mais um pouquinho. Na hora que eu ver que ele já não consegue mais, eu dou bote. Eu jogo a tentação, eu jogo alguma coisa para derrubar. Então, irmãos, vamos permanecer na palavra. Amém?